Vamos para mais um Driving Tour. E hoje é o que? Hoje nós vamos subir a Serra da Anchieta, tá? Ela liga, para quem não sabe, ela liga o Planalto lá em São Paulo à Baixada Santista, né? Ela veio substituir a antiga Serra do Mar, isso mesmo, antiga Serra do Mar. E a Imigrantes, entre aspas, veio para substituir. Não substituiu, lógico que ela acaba funcionando muito bem, mas vocês vão conhecer junto com a gente, né, meu amor? Essa serra aqui da Anchieta, além dela de ser bem sinuosa, ela tem também bastante viadutos, viu? Ela foi inaugurada aí em 29, essa estrada, hein? Nossa, 29? Em 29, pelo Júlio Prestes. Da idade do meu pai, olha. As obras só começaram em 39, pelo Adhemar de Barros. Nossa Senhora. E foi entregue em 1947, Eita, juntamente com o Adhemar de Barros, que na época era governador. É mole? Porque, que nem quando eu falei para substituir, né? Por quê? Porque antigamente era só a certa, era o que o paulista, né, conhece como a Estrada Velha de Santos, que ela vem colando ao morro, colando a serra e vem descendo. Só que foi aumentando o volume de carros, aí se fez necessário construir uma nova rodovia para ligar o Planalto ao litoral, né? E aí é que veio a Anchieta. Outra coisa, vocês vão ver também bastante caminhões. Na realidade, na descida por ela, a quantidade de caminhões é muito maior. Por quê? Porque não pode subir, descer caminhão pela Imigrantes, né? Porque como a Imigrantes tem muito viaduto e o peso dos caminhões, você vai freando, né? Então corre risco. Subir até pode, descer é só pela Anchieta aqui, não tem outro caminho. Então vocês vão ver caminhão bastante. Inclusive aqui, para vencer essas barreiras da própria natureza, né? Porque aqui, queira ou não, ela veio cortando aqui a Serra do Mar, né? Precisou de muitos esforços na época, né, gente? Imagina, acho que foi perícia de engenheiro, foram trabalhadores, teve muita gente envolvida para entregar essa estrada aqui, que ajudou muita gente e ainda ajuda, né? Sim, ela tem uma ligação, porque ela vai ali até o ABC, né? Ela sai no ABC de São Paulo. Então, quem mora ali pelo ABC e vem aqui para Praia Grande, vai pro Guarujá, ou até mesmo mais pro litoral sul, né? Itanhaém, Mongaguá, acaba até descendo por aqui, porque tá muito mais fácil. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, é que o YouTube ainda não tem cheiro. Mas essa rodovia, ela tem um cheiro de pneu, né, meu amor? Sim. Sabe, que você até olha toda hora você olha a temperatura do carro, falando assim, será que tá acontecendo alguma coisa? Porque é muito forte, porque é muito caminhão, então é muito diesel, muita freada, e o cheiro é forte, muita fumaça, né? Sim. E olha, eu vou dizer uma coisa, hoje ela tá mais segura por conta do pedágio, né? Ela tem a concessionária, Ecovias, né? Ecovias. Foi pelo Mário Covas aí, então prefeito à época. Da época do Mário Covas. Que transformou aí, tem essa concessionária agora que preserva bem, hein? Não, então, porque antigamente ela era menos segura do que é hoje, né? Hoje eles criaram aquelas zonas de escapes para caminhões, principalmente na parte da descida, né? Que às vezes perde os freios, fica sem freio. Eles criaram, então tem uma segurança muito maior. E curiosidade, pessoal, aqui ó, é a cota 200, mora gente aqui em cima. Tem uma cidade aqui, que é na cota 200 que chama.
serra só, mas tem a rodovia que interliga ela, né? Que faz ali os municípios, né, do ABC. Sim, sim. Importante lembrar também. Sim. Que ela não existe só a serra, né? Que tem também a rodovia. Sim. Muito usada, que faz aqueles bairros ali, as cidades, ABC, né? os municípios, né? Os municípios do ABC, né? Liga Diadema, São Bernardo, São Caetano, lá no fim, né? No fim da própria Anchieta, né? Porque ela também teve tudo a ver com o desenvolvimento ali do ABC, né? Que as grandes montadoras, elas se firmaram, como se diz, se locaram, não, se instalaram. Se instalaram, isso mesmo. Se instalaram no ABC, né? A Volks, a Ford, a Carmanguia, tem fábricas enormes. Então a própria Anchieta, ela veio numa resposta para ajudar o transporte para o Porto de Santos, né? Para ligar principalmente. Você liga ao Porto de Santos, né? Olha que é caminhão, pessoal. E eles tinham que ficar também só na direita, mas imagina. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Mas ela tem que estar aí andando bem, viu? Então, só relembrando um pouquinho, a rodovia Anchieta, sabia, ela tem 5 túneis e 58 viadutos. Então, incluindo aqui toda a serra, tudo, né? Tem bastante já vai estrutura aí, ó. Primeiro túnel. E ela é cheia de curva, viu? Quem não gosta de curva, de dirigir com curva, vem pela Imigrantes. A Imigrantes é uma retona só, né? Porque aí a Imigrantes já foi ao contrário, já foi viaduto, já foi furando o morro, descendo direto, né? Essa aqui ela foi contornando a serra, né? Ela tem essas 2 pistas de subida e tem 2 pistas de descida. O que acontece? As 2 pistas de descida, pessoal, quando é em temporada, feriado prolongado, elas viram só para descida, elas continuam descida, ou viram subida, né? Depois, quando está acabando o feriadão. Porque aí você vai ter são 4 ou 6 da Imigrantes e mais essas 2 da Anchieta, né? Porque senão não dá conta. Outro túnel. Esse é o 02. Aqui era o 03. Esse é o 02, né? Parece coisa de polícia. Tá bem sinalizada, né? Tá. Fazia um tempinho que a gente até não descia por ela, né? Desde que a gente mudou para São Sebastião, a gente acaba indo mais pela Mogi Bertioga. Antigamente a gente até descia mais por ela, então faz tempo que a gente não desce, mas ela tá bem cuidada. As vantagens do pedágio. E também por conta da própria Imigrantes já escoou bastante trânsito daqui, né? Então deu para se livrar bastante, principalmente caminhão também, né? O caminhão, a vantagem é que eles podem subir pela Imigrantes, então desafoga um pouco aqui. Esse é outro túnel. É o túnel 1 esse. Desafoga um pouco, por isso que na descida eu acho que é um pouco pior descer por ela, né? Porque aí descer por ela não tem jeito, só pode descer por ela. O caminhão, ele não pode ir pela Imigrantes, então acho que aí é que o trânsito fica pior. Aqui é 60. E o dia hoje está um pouquinho nublado, mas daqui de cima você consegue ver a Baixada toda, a Baixada Santista. Do lado direito, você vê a Baixada todinha. Acho que ainda os caminhões que utilizam aqui talvez saiam mais até do porto, talvez, hein? A gente vem sim. Container, né? Vem tudo do porto, tudo a ligação com o porto Aqui, ó, tem uma interligação com a da descida. Às vezes quando tá muito trânsito e tal,
eles fazem essa interligação com a outra pista. Para as duas subirem, né? É, para as duas subirem. Esse é todo caminhão que vem no Porto de Santos. Nesse horário, agora é de manhã, agora está em torno de horas, agora umas 9h30. 10h16. 10h16 da manhã. Esse horário tem muito caminhão por conta disso, né? Que eles saem do porto e vêm tudo para cá. Ela é uma rodovia, ela é uma serra rápida. Quando não há trânsito, é óbvio. Mas ela é uma serra rápida. Eu acho que ela, embora ela faça muito contorno, eu acho até ela mais curta. Ela, quando serra, não é tão grande, não. Ah, tá vendo? Fizeram esses lugares de parada pro pessoal dar uma estacionada, às vezes dar uma relaxada. Tem escape, né? Olha aqui a fonte. É, ali também tem uma fonte. Nossa, essa fonte é antiga. É antiga. Nossa. Não sei nem se tem água ali ainda. Ah, não deve ter. Aí, caminhão de sinalização. Tem isso. Quando pega um trânsitozinho, aí é cruel. Aí ela. E aí os caminhões aproveitam, ficam na esquerda. Tem umas serras lá pro. Quem vai pro Paraná também, né? Que também tem bastante caminhão. Nossa. Precisa fazer ela qualquer dia. Né? Aí o problema dos caminhões é isso, né? É o lerdo ultrapassando o mais lerdo. Aí vai travando. Ó, aqui a gente já vai, ó. A gente estava no município de Cubatão, né? Ela começa no município de Cubatão. Aqui a gente já entrou na parte do município de São Bernardo do Campo. Né? Aí a neblina. Também aqui é uma serra também que sempre tem uma neblininha, tá sol, mas tem neblina. Ele fica meio fechado, né, por conta da neblina o tempo. Olha, é os lerdos querendo ultrapassar o mais lerdo. É. Então ela tem a concessionária aqui da Ecovias desde 98. 98 já faz tempo, já 30 anos, né? Por aí, vai dar. É. Mas quando não existia imigrantes, nossa, isso aqui ficava cheio para descer nos feriados, na coisa assim. Eu lembro com meu pai, a gente chegar a ficar praticamente acho que 18 ou 20 horas para descer o litoral. E nós estamos falando do Planalto para lá embaixo em torno de 70 quilômetros. Não é nada, uma distância longa. Mas sabe, era aquela coisa de parar todo mundo, volume de carro muito grande e não dava conta. É interessante comentar também, já que você estava falando antes em trânsito, que aqui tem operação comboio. Quando tem muita neblina, começa lá no Planalto, né? Essa operação comboio. E em decorrência, né, da neblina e até da baixa visibilidade. Então o pessoal aí, os veículos aí da Ecovia e a própria Polícia Rodoviária Estadual, eles fazem um comboio para descer os carros aqui, né? Que é bem complicado. E para quem não sabe ou nunca pegou um comboio, o que é? Chega lá, tá lá em cima, os carros que vão descer ou para subir, eles, somente para descer, eles param tudo, ninguém vai acumulando, bloqueia, ninguém desce, fica parado, vai parando, vai formando aquele, vamos chamar assim, um congestionamento, até o momento que juntou uma quantidade que eles acham ideal para descer,
Aí desce o carro da concessionária e da polícia rodoviária na frente. Porque aí eles conseguem manter a velocidade e a segurança para todo mundo, né? O controle para todo mundo. Você vê, ó, essa serra já acabou. Olha que rápido. Ela é uma serra curtinha. Ela tem essa vantagem, é meia, entre aspas, perigosa, mas ela é curtinha. Você indo em frente vai continuar, é a Anchieta, né? Você vai passar. Vai pegar a rodovia. Você vai passar pelos. Da serra, né? Isso, agora a gente entra na rodovia. A gente vai pegar a interligação, né? Que é aqui, né? Isso, lá Imigrantes. Porque a gente vai pegar porque se a gente for reto aqui, a gente vai sair lá praticamente quase em São Caetano, né? E aqui a gente vai pegar a interligação com a Imigrantes. Por quê? Onde a gente vai hoje, nosso compromisso em São Paulo, é mais pro lado da Imigrantes. A gente poderia ir até o fim dela para ir pro local que a gente tem que ir, mas ia ser um pouco mais complicado. E aqui a gente acaba mostrando para vocês essa interligação e mostra a entrada na Imigrantes, que é a outra rodovia que liga também São Paulo, né, ao litoral. Não, tá vendo? Essa interligação que foi feita quando construíram a Imigrantes. Ela tem várias interligações, não é só a Imigrantes, né? Tem a Ecovias. Ecovias não é. Ecovias é a concessionária. O Rodoanel, né? Rodoanel. Com o Rodoanel. Aí ela vai ligar o Rodoanel, que vai ligar com outras rodovias, que esse Rodoanel ele tira os carros do centro de São Paulo, das marginais, né? Ele vai fazer as interligações com as outras rodovias, com as PRs e tudo mais, né? Não tá terminado, né? Falta um trecho e já faz anos que falta esse trecho. Todo mundo promete que vai terminar esse Rodoanel e tá sempre no embromation, né? Aqui, pessoal, quando a gente, como eu comentei, que eles usam as pistas, inclusive de descida, né, para subir quando tem muito trânsito, no temporada, os carros são todos desviados por aqui, né, para descer pela Anchieta, porque como a própria Imigrantes, ela tem pistas mais largas, tem mais pistas, é mais reta, o trânsito flui melhor. Quando no feriadão prolongado, tudo mais, você vai subindo você vai descendo, né? Você está vindo do Planalto, você vai descer, você desce mais ou menos até aqui. Aí você é obrigado a vir para cá para descer na Anchieta, onde a gente acabou subindo ali, né? Então eles transformam. A Imigrantes fica duas pistas para subir e a Anchieta as duas para descer. Não, uma só para descer. Eles deixam só uma para descer, usam outra para subir, que a gente subiu normal, continua subindo, e eles transformam a pista da descida da Imigrantes em subida. Então fica a descida, subida, descida, e a Anchieta fica a descida e a subida. Então é a 6x1 que eles falam, 3x1 de faixas, né? Entendeu, meu amor? Ela só fez um ok. Sair da 8, a gente sai para Imigrantes
viajar por estrada, a gente até gosta, por isso até o nome, né? Porque você vê paisagens, você vê coisas completamente diferentes, né? E você tem a vantagem que não é só chegar no lugar, você pode dar uma parada, se precisar ir no banheiro, mas comer alguma coisa, ver alguma coisa de artesanato, principalmente quando você está viajando mais pro interior, né? Porque às vezes o avião é bom, que é prático, te leva, te deixa, mas você não vê muita coisa, né? Então é um tipo de passeio que a gente até gosta, né, amor? A estrada você tem um contato mais direto, né, com o local, né? Então você consegue visualizar muito mais coisa, detalhes, né, que às vezes te passa desapercebido. Ó, se for reto, pessoal, lá na frente a gente vai cair na pista da Imigrantes para descer, né? Que aí você volta pro litoral. Aqui a saída já está indo para Imigrantes, sentido São Paulo. Aqueles carros que vocês estão vendo aí, o carro subiu pela Imigrantes direto. Que é o que? O pessoal que está ali na Praia Grande, o pessoal até do Guarujá, o pessoal que vem do litoral sul, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, né? Que é muito mais fácil. Essa aqui é Imigrantes, pessoal, a diferença é um monte de 6 pistas, né? Então é completamente diferente. E a descida, a nova, né? Porque antigamente só tinha essa também. Ela subia e descia, era dividida. Aí a do lado esquerdo lá fizeram, e é mais reto ainda. Ela passa por dentro dos túneis, que é um retão só. É uma descida, mas reta. Que é super rápido, né? Não faz tanta curva igual a Anchieta que foi contornando a serra, como eu já disse. Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui, porque a ideia era mostrar mais a Serra da Anchieta, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esquece de dar aquele like, curtir, deixar um comentário. Você conhece essa serra? Né? Isso. E dá um toque pra gente qual serra que vocês gostariam de conhecer. Quem sabe os nômades da estrada não vai lá pra mostrar pra você. O que não falta é vontade. Mas bora viajar. Conhecer serras, pegar estrada e vamos curtir. Valeu, pessoal.